Oi, eu sou o Goku. Aoba, galerinha, saudações a todos que estão mais uma vez assistindo a incrível apresentação. Bom, algum tempo atrás, eu e toda a minha equipe técnica fomos convidados a fazer mais uma apresentação, dessa vez de tecnologia. Hoje eu vou explicar para vocês como que funciona um disco de vinil e se a produção do disco traz impactos ambientais e as possíveis atitudes que podemos fazer que possa reverter a situação. Bom, é normal o questionamento que temos em torno do disco de vinil, né? Porque quando olhamos de longe, parece ser completamente impossível que aquela enorme bolacha preta achatada seja capaz de transmitir qualquer tipo de som. Pleno 2022. Aí a gente acaba se perguntando, né, como é que funciona aquilo? Através de feitiço, encantamento, bruxaria, magia negra? Não! Bom, há um fundamento científico por trás disso daí e é o que nós vamos explicar para vocês hoje. Mas antes de tudo, é preciso entender que o som que nossas orelhas desempenham o papel de captar, esse som viaja através de ondas que são propagadas através do ar, também se propaga através da água, mas de uma maneira um pouco diferente. Mas enfim, se propaga através do ar, as nossas orelhas captam de alguma maneira, transforma aquilo em impulsos elétricos e manda para o nosso cérebro termina de interpretar tudo. Em 1877, o inventor norte-americano Thomas Edison, que é bem conhecido, compreendendo que o som é a vibração de partículas que se propaga através de um meio, como em ondas pelo ar, que eu acabei de dizer, desenvolveu uma técnica para que essas ondas pudessem ser gravadas. Assim surgiu o fonógrafo, o primeiro aparelho a utilizar uma agulha e um som amplificador para reproduzir o som. O disco de vinil nasceu anos depois, na década de 1940, utilizando quase a mesma técnica do seu antecessor. É mesmo, é? Para se produzir um disco de vinil, são necessárias várias etapas. Primeiro, você tem que pedir para a banda tocar essa música para você, porque primeiro ela tem que ser gravada e o estúdio tem que ser armazenada. Antigamente era em fita, aí depois evoluiu para digitalmente, né, no HD. Aí depois, na fábrica de vinis, uma máquina grava esse conteúdo num disco de alumínio polido, revestido com uma resina chamada laca. E por gravar, entenda-se de fazer ranhuras no material. É mesmo, é? As ranhuras, essencialmente, são ondas sonoras impressas. Nossa! Pode parecer bizarro que uma música inteira caiba em uma única onda, mas é isso mesmo. Tá bom. O mais comum, porém, é a impressão de duas ondas separadas que se complementam, o que chamamos de estéreo. Como a ranhura no vinil tem o formato de V, cada onda é impressa de um lado. O disco de alumínio é banhado com prata e níquel, formando uma camada metálica que é separada do disco original. Essa camada é o master metálico, um molde para produzir os discos de vinil em escala industrial. Ele é encaixado em máquinas que aplicam uma força de 100 toneladas sobre biscoito de PVC derretido, gravando os vinis. Cada disco leva menos de 30 segundos para ser feito. Olha que legal! Bom, aí para reproduzir um vinil é necessário um toca-discos, que ficou conhecido como vitrola aqui no Brasil, né? Brasil! E esse equipamento possui uma base onde fica o prato circular e um pino no centro para segurar o vinil. O prato gira com a ajuda de uma correia propulsora e um motor elétrico que faz o disco rodar em sentido horário. Isso mesmo, meus caros companheiros. Já a agulha, ela é feita geralmente de um material muito resistente, como safira ou diamante. E tem um formato de cone, é responsável por ler as ranhuras. É mesmo, é? E conforme ele gira,
A ponta da agulha delicadamente percorre os sulcos gravados no vinil, vibrando de acordo com o microscópico relevo, né? E quando a gente olha, parece que é tudo retinho, mas se você botar uma lupa lá, um microscópio, você vê que tem certas irregularidades, né? É tipo um desenho das ondas sonoras. Aí as vibrações da agulha vão até a cápsula fonocaptora, na ponta do braço. Ela contém um ímã e uma bobina. Quando as vibrações fazem o ímã mover, elas interferem no campo magnético gerado por ele, transformando a energia mecânica em sinais elétricos que passam pela bobina e viajam pelos fios ao longo do braço. Na hora da reprodução no alto-falante, acontece o processo inverso. O sinal elétrico passa pela bobina e corrente alternada, gerando um campo magnético que é atraído e repelido muitas vezes pelo ímã por segundo. Esse movimento faz vibrar o diafragma, a estrutura côncava feita de plástico ou papel, o que faz vibrar o ar criando ondas de som. Exatamente, meus queridos e queridas. Legal! Bem louco! Bom, agora vamos para a parte ecológica do processo todo. Bom, o que acontece é o seguinte: embora as capas dos álbuns sejam feitas geralmente de papelão reciclável, os discos, que eram originalmente de goma laca, foram substituídos pelo vinil, que não é reciclável. Nossa! A goma laca é uma resina natural secretada pela fêmea do inseto Kerria laca, que era extraída das árvores para produzir os discos para gramofone. Como a goma laca não é derivada de combustíveis fósseis, sua pegada de carbono é menor do que a dos vinis modernos. Olha que legal! E os discos de goma laca eram frágeis e sujeitos a danos causados pela água e pelo álcool. Assim, os discos de vinil ou policloreto de vinila, que é o que chamamos de PVC, é um tipo de plástico que foi desenvolvido como uma alternativa mais durável, né? Em condições ideais, com pouco oxigênio e nenhum movimento, os resíduos de PVC podem levar séculos para se decompor. Nossa! É incrível. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. É mesmo, é? No descarte, além de gerar toxinas, o PVC demora até 1000 anos para se decompor na natureza. E o sistema atual de prensagem de discos, ou mesmo de décadas atrás, envolve o uso de uma série de produtos químicos poluentes e energia derivada de combustíveis fósseis, ou seja, mais algo ruim para o meio ambiente. E por isso até hoje certas empresas vêm aí quebrando a cabeça para poder arranjar uma maneira de reverter toda essa situação. E bom, temos aqui dois projetos bem legais. É mesmo, é? Que é o da Green Vinyl Records, do grupo holandês Simcon, e o da britânica Evolution Music. A ideia do primeiro é substituir o vinil por PET, o mesmo material das garrafas e de alguns discos piratas, que, apesar de poluente e ter como base combustível fóssil, é 100% reciclável e capaz de ser refundido e moldado por diversas vezes. Segundo os desenvolvedores, que ainda não deram previsão de lançamento comercial, o processo de prensagem do Green Vinyl será econômico, com redução de 70% no gasto energético e limpo. Acabou! E bom, já a proposta do Evolution Music é mais ousada, que é criar um novo material para discos, um plástico biodegradável feito a partir de açúcares e amidos. Ele manteria quase todas as características de um vinil comum, mas sem agredir a natureza. Tá bom. E o CEO, Mark Carey, afirma que a maioria das principais fábricas de discos do mundo já demonstrou interesse em produzir os biodiscos, assim como algumas gravadoras e artistas. Olha que legal! Mas a questão é o seguinte: o que você mesmo é! O que você pode fazer para reverter o processo? Bom, há uma grande demanda por discos de vinil. Então você pode tentar aí vender para colecionadores na internet, numa barraquinha em frente à sua casa. Você pode doar a eles, ou então você pode fazer leilões, rifas, trocar pela figurinha do Neymar, ou então, sei lá, simplesmente fazer um bonecão do seu barriga pro seu filho.
Mas se não houver solução de jeito nenhum, temos um plano B a seguir. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Puta, você realmente sabe usar o humor para construir uma crítica, para fazer com que as pessoas pensem, para fazer com que as pessoas pesquisem a respeito.